vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Meus irmãos, nós caminhamos pela vida com desenvoltura. Somos cristãos confiantes, certos de que resistiremos a tudo em todo o tempo. E ainda nos atrevemos a dizer, comigo não acontece nada, estou firme e não abro, estou seguro e não abro. Eu estou com Deus, mas vigiai e orai para não entrardes em tentação. A palavra de Deus, porém, nos adverte: quem pensa estar de pé, veja que não caia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Nós conhecemos a verdade, conhecemos talvez teoricamente, intelectualmente, caminhamos pela verdade, pregamos a verdade, lutamos pela verdade, mas basta um degrauzinho na calçada da nossa vida espiritual e pronto, o tombo, a queda e as consequências que advirão daquele tombo, daquela queda. Quem pensa estar de pé, veja que não caia. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Para a mãe do nosso narrador, num tombo físico, que foi o que ela teve, num tombo real, bastou um segundo de desatenção, bastou um segundo de distração. Olhou para o lado, foi pegar o telefone na bolsa, olhou para cima, não percebeu que havia um desnível na calçada, bastou um instante de desatenção. Na nossa vida espiritual, o que leva ao chão, o que nos provoca o tombo? Primeiro, a desatenção espiritual. Há a desatenção física e se cai fisicamente, mas há a desatenção espiritual e se cai espiritualmente. Recordo mais uma vez, nos momentos do Getsêmani, quando Jesus estava prestes a ser preso, quando ele se entregou, se doou, ele não foi preso, ele se deixou encontrar. Ele não foi morto, ele se deu em oblação, em doação para a salvação de muitos, de nós, de todos os que já vieram antes de nós e de todos os que ainda nos sucederão nessa vida. Nos momentos do Getsêmani, Jesus desafiou, convidando Pedro, Tiago e João à oração, à vigilância com ele, que estava vivendo os momentos mais terríveis de sua vida. E eles dormiram. 3 grandes amigos, 3 discípulos do coração, não que os outros não o fossem, mas de repente a eles mais foi dado, mais responsabilidade, a eles mais era tomado, mais era pedido, mais era exigido. A oração é necessidade, é prática, é exercício constante e ininterrupto, é aprendizado e dedicação. Orar e vigiar. Mas nós sabemos que o texto primeiro é vigiai. Quando eu estou atento, eu estou na rua, eu fico atento, lá vem uma pessoa que meu coração me diz, cuida. Lamentavelmente hoje, sabemos que aquele que vem ali é o meu irmão, mas eu tenho medo dele, porque o mundo está tão triste, tão longe da verdade, tão longe do respeito, tão longe de Deus, que eu chego a ter medo daquele que é meu irmão e eu o evito. Mas se eu estou distraído, o inimigo chega e me aborda. Aliás, São Paulo diz aos Colossenses, sede perseverantes, sede vigilantes na oração, acompanhada de ações de graça. Colossenses 4:2.
Se o cristão, se nós, se eu, se você não vigiarmos, se nós não ficarmos atentos aos buracos, aos desníveis, aos degraus que a vida tem, e tem mesmo, as estradas da vida nos farão cair e entraremos em pecado. Tudo por causa de um tombo. Olhe muito, meu irmão, para quem são aquelas pessoas que chamam você. Ei, vamos fazer um negócio? Vamos entrar numa sociedade? Vamos fazer uma viagem? Vamos àquele evento? Olhe muito, meu irmão, para quem são aqueles que chamam você e lhe fazem propostas, às vezes até tentadoras, mas que são fatais. São buracos mais que fundos. Isaías também nos adverte, nos exorta, grita aos nossos ouvidos espirituais: buscai ao Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Buscai o Senhor, vigiai, orai. Não queirais, não queiramos, não queira minha irmã, não queira meu irmão, não permitamos, irmãos amados e queridos, que as insídias do mundo, as falácias do mundo, as provocações do mundo nos façam perder o rumo de Deus. Buscai ao Senhor, Ele está perto, Ele se dispõe, Ele se oferece, Ele se mostra a nós. Tenhamos cuidado para não cairmos em tentação. Isaías nos diz isso no seu capítulo 55, versículo 6. E ainda Isaías nos dá um outro recado de Deus para nós. Ele diz: todos vós que estáis sedentos. E aí eu pergunto: você está sedento? Você está sedenta? Seu coração deseja ardentemente, profundamente, verdadeiramente ser um outro coração, diferente do coração endurecido, mentiroso, arrogante, fofoqueiro. Você tem essa sede? Aí lembra mais uma vez São Paulo dizendo: eu não consigo fazer esse bem que eu quero e me atolo nessa coisa ruim que eu não queria. Você tem sede de Deus? Lá em Isaías: todos vós que estáis sedentos. Você está profunda e verdadeiramente sedento de querer um novo coração, um coração de carne? Então, dê um passo à frente. Reaja, saia desse buraco, saia dessa monotonia, desse marasmo, dessa vida de pecado, de perda, de distanciamento e afastamento cada vez maior de Deus. Tudo por causa de um tombo. Um tombo pode nos levar a óbito. Aquela senhora foi muito cuidada, mas ela teve muitas perdas. Um tombo pode nos levar também a um óbito espiritual, morrer para a vida da graça. Faça, meu irmão, minha irmã, em oração, alguma coisa concreta para mudar a vida de cochilos. Os discípulos lá no Jardim das Oliveiras cochilaram, dormiram, tão amigos que eram de Jesus, e não conseguiram com ele vigiar e dormiram. E quando Jesus voltava lá, entristecido mais ainda ficava, quando via que aqueles em quem ele confiava, quando via que aqueles a quem ele convidara para irem vigiar com ele, estavam dormindo. Faça, mais uma vez eu lhe digo, meu irmão, em oração. Entre em oração. Coloque seu coração em atitude de oração concreta para mudar a vida de cochilos, de distanciamento, de mediocridade para com Deus. Por favor,
Quando eu falo mediocridade, eu quero dizer uma vida que vive no meio, no mais ou menos, sofrível, que está abaixo da média, que possui pouco valor, pouca qualidade. Aliás, é isso que nos diz o dicionário quanto à palavra mediocridade. Porque, na verdade, quando a gente diz fulano é medíocre, nós vamos logo partir para um processo judicial. Palavras algumas hoje não podem ser ditas, porque fere para alguns. Outros dizem o que querem, o que não querem, o que pensam, o que não pensam, e nada acontece. Porque nesse mundo, onde tem prevalecido conveniências e não consciência, alguns podem, outros jamais poderão, e nem hoje podem. E você? Tem lembrança? Você, meu irmão, tem lembrança? Eu estou me lembrando aqui, falando nesse querer mudar, lá em Apocalipse, talvez eu me equivoque, mas em Apocalipse, capítulo 3, versículo 15 e 16, quando o anjo da igreja de Esmirna fala, ele diz assim ao povo de Esmirna: eu conheço as tuas obras. E Deus está falando para nós hoje: eu conheço as tuas obras, nem és frio, nem és quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio, nem quente, vou vomitar-te. Nós não podemos ser ora isso, ora aquilo. Temos que tomar um foco na vida. Temos que tomar tento e dizer: é isso que eu quero para a minha vida. Eu faço essa escolha. A vida é feita de escolhas, mas eu só serei feliz se eu escolher o amor, a liberdade, o respeito, a capacidade de convivência. Voltemos lá a Isaías, por favor, quando nós estávamos falando que Isaías disse assim: todos vós que estáis sedentos, aí ele continua de novo: vinde à nascente das águas, vinde comer, vós que não tendes alimento, vós que não vos sustentais, vós que não vos sentis felizes com o que o mundo oferece. Prestai atenção, diz no versículo 3 do capítulo 55 de Isaías. Prestai atenção, e meu irmão, preste atenção. E vinde a mim, diz o Senhor, escutai, a vossa alma viverá, se vós escutardes o que eu vos tenho a dizer e colocardes em prática, a vossa alma viverá. E continua dizendo a palavra no versículo 3 do capítulo 55 de Isaías: quero concluir, quero fechar, quero amarrar, quero fixar convosco uma eterna aliança. E lá no versículo 6, porque eu estou lendo os versículos 1, 3, 6 e 7, volta àquilo que nós havíamos dito: buscai ao Senhor, já que ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que ele está perto. Renuncie o malvado ao seu comportamento. Renuncie o malvado ao seu comportamento. E o pecador a seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. São palavras de Isaías, são palavras de vida eterna, são palavras de força para nós, são palavras de encorajamento. O que significa isso? Renuncie o malvado ao seu comportamento. Você bebe, você é adúltero, você sabe de você, você calunia, você mente, você rouba, você se deixa levar pela onda do mundo, você assiste, você vibra, torce, assistindo novelas pecaminosas. Vigiai e orai, vigiai e orai. A sua vida está degringolando, os anos estão se passando, a vida está acabando,
Um dia a mais é um dia a menos. Precisamos vigiar e orar e mudar, porque senão vai ser mais um tombo na nossa vida. Lá no Apocalipse, eu te quero, frio ou quente, morno, jamais. Terminar aqui o nosso segundo bloco. Voltamos daqui a pouquinho, ainda refletindo, Sônia e eu, e rezando para que Deus nos dê coragem de rompermos e não cairmos mais em tentação.